everyone! Olá para todo mundo! Welcome! Estamos na nossa aula 19.2 de Review and Exercise. Let's get started. Vamos lá? 19.2 a gente viu sobre o assunto de presente simples, simple present na third person, na terceira pessoa, e o título era Does she dance well? Ela dança bem? Daí a gente sabe, a gente lembra que a gente vai precisar usar o quê? O verbo auxiliar para fazer perguntas, certo? Para fazer perguntas na forma interrogativa, obviamente, se é pergunta, interrogação. Então, eu vou usar o does para todas essas três pessoas aqui, esses três pronomes pessoais. Os outros pronomes pessoais eu vou usar o do, a gente já aprendeu sobre isso, mas esses três eles são os diferentões. Então, does é usado com eles, tá? Com esses três aqui. Todo mundo já pegou isso, já entendeu, certo? Então, temos uma pergunta aqui. Does he dance, tap dance? Ele dança sapateado? Tap dance. Tap dance é mais bonito de falar do que falar sapateado. E aí você tem as short answers que nós aprendemos, que são essas aqui. Yes, he does. No, he doesn't, que é o does mais a partícula negativa contraída, certo? Does plus not. Que tá bem horroroso aqui. Mas tudo bem, então vou fazer de novo. Does plus not. É a mesma coisa. Então, o que eu posso falar aqui para vocês? Olha só. Essa questão do auxiliar, ele passa sempre para frente para fazer perguntas, exceto quando antes dele, né, pode acontecer a situação de vir um pronome interrogativo, aí ele vai ter que vir na frente desse auxiliar, né? Então, ele passa para frente, dependendo da pergunta que você está fazendo. Então, aqui é uma pergunta só sobre ela dança ou ele dança, ou que é sapateado. E aí, então, does, o auxiliar passa para frente. E na hora do short answers, você sabe que o dance está ligado aqui com esse auxiliar, né? Porque é o significado da sua pergunta. Então, does he dance, tap dance? Ele dança sapateado? Yes, he does. Sim, ele dança. No, he doesn't. Não, ele não dança. Does she dance, belly dance? Ela dança, dança do ventre? Yes, she does. Sim, ela dança. No, she doesn't. Não, ela não dança. Muito simples. Temos a outra. Does K-pop represent a Korean dance style? Então, o K-pop represent a Korean dance style. Representa um estilo de dança coreana. E aí, aqui agora eu vou usar o it. Por quê? É a primeira vez que a gente está usando it aqui na nossa aula. Por quê? Porque eu estou falando do estilo de música, tá? Estilo aqui, que é o K-pop. E K-pop não é uma pessoa, não, entendeu? É algo, entendeu? Então, K-pop é um estilo de música, estilo de dança, sei lá. E aí a gente vai usar o it para se referir ao K-pop. Então, eu poderia também responder yes, K-pop does. Ou então, no, K-pop doesn't. Certo? Mas eu também posso usar o it, que é usado para ser usado nestas situações. Nessas situations. And chegou that moment. Aquele momento que vocês vão fazer be right back. And I'm back and let's go. Vamos lá, corrigir, atividade de sala, tirar nossas questions. Lembra lá daquele texto? Lembra? Eu acabei de inventar uma palavra em português, lembra? Então, lembra lá daquela palavra ou daquele texto que a gente começou a aula. Eu falei que eu não ia ler, porque aquele texto, na verdade, ele tá aqui na nossa atividade, né? Então, eu não senti vontade de ler, porque vocês iam fazer a leitura de qualquer forma. E aí, se eu lesse, enfim, estragar aqui as alternativas, porque tem questão de 1 a 3 para responder sobre esse texto. Questão 1. Uma crítica deve entreter, convencer, informar para oferecer uma opinião original sem entregar muito da trama do filme.
Sobre o texto, podemos inferir que ele retrata a superação das mulheres afro-americanas, a luta das mulheres bailarinas americanas, a história de luta das mulheres americanas negras, a vida da primeira bailarina afro-americana de balé, a vida na maior companhia de balé do mundo. Então, para isso, eu teria que ir lá ler o texto para saber do que se trata, né? E aí, é o que a gente vai fazer agora, fazendo a leitura deste texto. Então, começa lá o título, né? A Ballerina Tale, ou seja, o conto da bailarina. Vamos lá. Iconic ballerina Miss Copland. Então, é sobre essa Miss Copland, que é uma icônica bailarina. Made history when she became the first African-American woman to be named principal dancer of the legendary American Ballet Theater. Então, olha só, ela foi a primeira, ela fez história, porque quando ela se tornou a primeira mulher afro-americana a ser nomeada dançarina principal do lendário American Ballet Theater, né, o teatro de balé americano. Get the incredible behind-the-scenes story of how she overcame a tumultuous upbringing near career-ending injuries to become one of the most revered dancers of her generation. More than just a ballet success story, Copland's journey is a hugely inspirational, universal tale of perseverance. E aí, depois da leitura do texto, vamos agora traduzir, que eu não traduzi essa última parte, né? Get the incredible behind the scenes stories, ou seja, veja a incrível história dos bastidores, behind the scenes, de como ela superou uma educação tumultuada e lesões que quase terminaram sua carreira para se tornar uma das dançarinas mais reverenciadas da sua geração, da geração dela. Mais do que apenas uma história, more than just a ballet success story, mais do que apenas uma história de sucesso de balé, a jornada de Copland é um conto universal de perseverança extremamente inspirador. Então, essa história, mais ou menos, né, um tiquinho da história, bem pequenininho, da Miss Copland. Então, temos aqui o final do texto, onde fala sobre, né, o rating. Vamos passar isso aqui, porque a gente já tem que responder a questão 1, que é a questão de que você tinha que entender sobre o que o texto retrata. Então, o texto retrata justamente o que está na letra D. A vida da primeira bailarina afro-americana do balé. Então, ela foi a primeira afro-americana e ainda entrar no teatro, né, de balé americano, American Ballet Theater, um feito muito importante. Nessa questão 2, lá no final você já tiraria a situação. Todas as alternativas retratam um exemplo de vida da bailarina Miss Copland na American Ballet Theater, exceto, então assim, superação, preconceito, inspiração, perseverança, fracasso. Então, temos algumas palavras ruins, como preconceito e fracasso. E daí, só uma que é incorreta. Então, as partes boas, que é a superação, a inspiração, perseverança, lá no final tinha essa palavra, perseverance, estão na situação lá da bailarina. Porém, tem uma coisa aqui que não faz parte. Daí você fica entre preconceito e fracasso. Né? Você fica com certeza entre preconceito e fracasso. E aí você tira o preconceito, você sabe que ela com certeza deve ter passado por isso, é afro-americana. Daí fica somente o fracasso, pois ela não fracassou.
Pelo pouco que a gente leu lá, a gente viu que não houve essa história de fracasso. Então, letra E como resposta correta. Na questão número 3, does the film Ballerina's Tale tell a story about inspiration and perseverance? E aí, a história é uma pergunta, né? O filme Conto da Bailarina conta a história sobre inspiração e perseverança? Agora sim, agora foi. E aí você teria que responder com uma short answer envolvendo essa pergunta. Então, assim, a pergunta começa aqui com does. Aí o sujeito é isso aqui todinho. Sujeito, filme, bailarina, conto da bailarina. Aí o verbo, tell, e o complemento é isso aqui, tudinho, certo? Então é uma pergunta longa. E aí você teria que responder entre A, B, C, D e E. Então, olha lá, eu já tiro a A, não é porque está errado gramaticalmente, tudo aqui está correto, só que assim, você iria escolher o que fizesse sentido, né, na questão do sujeito. Se eu estou perguntando sobre o filme Bailarina, né, Conto da Bailarina, eu estou perguntando sobre o filme, não é uma pessoa. It's not a person, não é uma pessoa. Então, não é ele, não é ela, não é ela. Só sobrou dois, que é a B e a C. It vai ser o sujeito que você vai usar para se referir à questão do filme. Porém, você vai ter que dizer se a resposta é negativa ou afirmativa. A gente viu o filme Conta a Bailarina, conta a história, tell the story about inspiration. Inspiração e perseverança? Sim, a gente viu sobre isso. Então, a resposta só pode ser a letra C. Yes, it does. Se você respondeu a B, você acertou porque você usou o it, beleza, tá ok, tá certo, construção gramatical, mas estaria errado na questão sobre o filme. O filme, ele fala sobre isso sim, então se você falasse na forma negativa, não estaria de acordo com o filme. Questão 4, observe e responda na forma afirmativa ou negativa de acordo com a imagem. Então temos a imagem de 1 a 3 aí, 1 from 3. Aliás, one. Eu vou repetir que eu falei errado aqui. Falei errado. Deixa eu repetir, deixa eu repetir desde a 4, pode ser? Questão 4. Observe e responda na forma afirmativa ou negativa de acordo com a imagem. Então, você tem aí from 1 to 3, de 1 a 3. E aí você tem essas perguntas e você vai responder de acordo com a imagem, não é pessoal. Does it represent a hip hop dance style? Então, tá dizendo que se isso aqui representa o estilo de dança hip hop, temos aqui a palavra hip hop, então o que é mais o que é para representar? Então a resposta é yes. E aí você vai usar o it, afinal de contas você está perguntando com it. Então, yes, it does. Yes, it does na resposta. Então, você vai usar esse pronome pessoal que a gente não tinha usado na nossa aula, mas nas explicações, na revisão, a gente falou sobre ele. Então, yes, it does. Número 2, does she dance, break dance well? Lembrando que esse dance aqui faz parte do break. Então, ela dança break bacana, bem, né? E aí, apparently, yes. Aparentemente, sim. Então, a resposta vai ficar yes, she does. Sim, ela dança. Porque você só vai fazer isso aqui, ó. Só vai trocar de lugar o sujeito com o verbo auxiliar para fazer a forma afirmativa de uma short answer. Does he dance K-pop style? Ele dança o estilo K-pop? Não parece, né? Apparently not. E aí, então, vai ser no, he doesn't. Não, ele não dança. Só porque a imagem não condiz com o estilo K-pop. Se por acaso você, aluno, colocou yes, he does, gramaticalmente está correto, porém, em relação à imagem, não está correto com relação à imagem, ok? But that's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal. See you next class. Bye.